vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia aqui na TV Meio Norte. Que o Senhor Deus possa abençoar esse nosso dia. E para bem começar o programa, vamos juntos meditar o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O sangue de Cristo, o sacramento da vida, é a fonte inesgotável de amor que Ele nos deixou como herança. Nesse mês de julho se celebra a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Este mês é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo. E para entendermos melhor sobre o significado e sobre essa devoção, nós vamos conversar agora com o Padre Frei Fábio Martins, que está aqui conosco. Padre, muito obrigada por sua presença. É um prazer estar conversando com o Senhor. O prazer é todo meu, Joyce, e seguidores e telespectadores do programa Em Tuas Mãos. É bom falarmos sobre o mistério redentor de Cristo e entendermos de que forma é que esse mistério redentor nos alcança, nos redime, nos purificando de todos os nossos pecados, nos lavando e nos tornando homens, mulheres novas, para vivermos à semelhança, à perfeição de Cristo, né? Entendemos no preciosíssimo sangue essa comunicação do Novo e Eterno Testamento que se concretiza no Cordeiro imolado, nosso Senhor Jesus Cristo, como expiação pelos nossos pecados. Então, Padre, por que o mês de julho é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue? O mistério redentor de Cristo, dentro dessa devoção ao preciosíssimo sangue, dedicado no mês de julho, é celebrado na Igreja como memorial. Toda a Santa Eucaristia, na consagração do sangue de Cristo, como memória para a remissão de nossos pecados, já nos convida a essa experiência de juntar-nos ao santo sacrifício. Ser para o outro esse sinal de esvaziamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a culminância da devoção ao preciosíssimo sangue se dá no grande mistério redentor. Mistério redentor que é traduzido em 7 grandes momentos que na devoção à coroa do preciosíssimo sangue ou das chagas de Jesus nós identificamos. Desde sua crucifixão, mas também aquele momento em que Jesus soa sangue no horto, aquele momento em que Jesus passa mesmo pela coroação, a coroação de espinhos e tantos outros momentos em que Jesus é flagelado e a culminância da crucifixão em que retém o seu sangue. Aberto o seu lado, Jesus esvazia-se inteiramente, trazendo para a Igreja o grande sacramento do batismo e da Santa Eucaristia, quando jorra do seu lado aberto sangue e água. E como surgiu essa devoção ao preciosíssimo sangue? Então, Joyce, agora com o Diretório da Piedade Cristã, do Culto Divino e Liturgia, nós temos essa devoção difundida de forma a trazer presente como que um apelo à devoção ao preciosíssimo sangue. Mas São Gaspar del Búfalo, o grande profeta do preciosíssimo sangue,
padre italiano, já difundia o preciosíssimo sangue a partir de uma experiência mesmo de entrega, de abandono, de esvaziamento de si, assemelhando-se ao estado quenótico de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser para o outro esse sangue derramado no sentido de se colocar à missão, se esvaziando de si e sendo para o outro mesmo esse caminho de salvação, esse canal da graça do Senhor que alcança e redime toda a humanidade. Então, qual a relação da missa à devoção ao sangue redentor? Na missa, nós identificamos a consagração dos sacerdotes, aquele momento da transubstanciação, em que, pela oração e pedida do Espírito Santo, fazemos dos sinais oblativos o corpo e o sangue de Cristo. Identificamos na própria oração a oração do sangue de Cristo, que diz: façam isso em memória de mim. Ele próprio dirá: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A carta de São Pedro nos dá a garantia de que nós não fomos comprados mais pela prata ou pelo ouro, mas fomos comprados no sangue precioso de Jesus. Identificamos então esse mistério redentor quando dizemos preciosíssimo sangue. Nós associamos a própria realidade daqueles que eram escravos do pecado e são comprados pelo grande tesouro da Igreja, o sangue precioso de Jesus. O superlativo preciosíssimo é para falar a nós cristãos do grande valor do sangue precioso de Jesus, que redime, que salva, que cura, que liberta e que nos é o grande preço da nossa salvação. Somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Somos redimidos em seu sangue precioso. Então, Padre, o senhor faz parte dos servos do preciosíssimo sangue e dos sagrados corações. Como vocês vivem essa espiritualidade do sangue redentor? A espiritualidade do sangue precioso de Jesus, hoje difundido na comunidade e através do nosso Instituto dos Servos do Preciosíssimo Sangue dos Sagrados Corações, nós vivemos desde as orações devocionais, temos devocionário próprio, temos também a nossa vida em comunidade, porque somos instituto religioso, temos a nossa vida de contemplação na adoração ao corpo e sangue de Cristo, e é importante identificarmos que seja a devoção ao coração de Jesus, às santas chagas, à sagrada face de Jesus e ao preciosíssimo sangue, nós falamos de um único mistério, o mistério redentor do Cristo que se dá em expiação pelos nossos pecados. Também na vida em comunidade, porque somos de vida contemplativa e ativa junto à comunidade, nós difundimos essa devoção ao preciosíssimo sangue, seja com os frades, seja com os padres e até mesmo com a nossa dimensão leiga, nós difundimos a devoção ao preciosíssimo sangue. São muitas, Joyce, a devoção, a oração, as orações ao preciosíssimo sangue. Pela própria Via Crucis, a Via Sacra, que nos faz lembrar o mistério redentor de Cristo, a coroa do preciosíssimo sangue, as orações devocionais com a ejaculatória Sangue Precioso de Jesus, salvai-nos, ou ainda a oração que rezamos junto ao terço da misericórdia, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Tantos outros hinos e ladainha ao preciosíssimo sangue que ajuda a difundir e alcançar junto às nossas comunidades essa difusão ao preciosíssimo sangue. E como nós cristãos devemos seguir essa devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo? A devoção é sempre para nós também uma experiência de amor, de conhecimento e de imitação. Devoção sempre precisa ser esse itinerário, essa busca, essa intimidade. Então, para seguir a devoção ao preciosíssimo sangue, ser sangue redentor na realidade em que nós estamos inseridos, desejando viver essa expiação, aspergindo pelo nosso testemunho,
pelos sinais de conversão, pelas boas obras, o sangue de Cristo nas realidades em que estamos inseridos, através da oração, através da caridade, sendo imagem de Cristo para aqueles que se confiam a nós. Desta forma, nós expressamos o grande valor de Cristo nas realidades em que estamos inseridos, seja na nossa família, seja diante das dificuldades e provações que nós temos no cotidiano de nossa vida, assemelhando o nosso martírio diário ao martírio e redenção do próprio Cristo Jesus. Então, Padre, muito obrigada por sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. É sempre um prazer voltar ao programa Em Tuas Mãos, é sempre um prazer poder colaborar através dos temas que tanto fortalece a nossa espiritualidade cristã, Joyce, e de forma muito especial falando do preciosíssimo sangue, nesse mês ao preciosíssimo sangue, dedicado para revelar quão precioso é para nós vivermos esta devoção e vivermos essa espiritualidade, fazendo da nossa vida sinal de redenção que se une ao sangue precioso de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus fortaleça-nos sempre mais nesse caminho de Cristo Jesus, fazendo das nossas dificuldades e do calvário do nosso cotidiano a grande vitória pelo caminho da cruz. E não deixe de conferir as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram. E aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Como vimos no início do programa, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo chama os seus discípulos e começa a enviá-los de 2 a 2. No quadro Bons Conselhos, vamos refletir um pouco mais sobre essa temática. E hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos refletir o Evangelho do dia, Marcos capítulo 6, versículo do 7 ao 12, que fala sobre a missão que Jesus nos deixa de anunciar a boa nova. E para conversarmos sobre esse assunto, eu falo agora com o Padre Gilberto Freitas. Padre, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estarmos aqui hoje. Obrigado, digo eu, por você ter vindo até a gente, a nossa casa, e a você que está também nos assistindo e participando desse quadro. É uma alegria poder estar partilhando com você também. Então, Padre, eu gostaria que o senhor começasse refletindo esse Evangelho de hoje. Bem, o Evangelho de hoje nos traz um tema muito conhecido de todos nós, que é a missão. A missão do missionário, do aquele que é chamado, que é enviado por Deus, de maneira específica para exercer esse ministério. Então, a missão é uma proposta individual, assim também como o envio. Mas o ministério é algo muito ungido, muito de Deus. Então, essa missão é colocada por Jesus Cristo aos seus apóstolos e hoje a cada um de nós que é batizado. De maneira específica, aqueles que estão mais dedicados à missão por uma vocação. E assim sendo, Jesus Cristo envia de 2 a 2. A reflexão do Evangelho de hoje, ela consiste no tema da missão. A missão de Cristo confiada aos discípulos, uma missão específica do anúncio da boa nova, da grande novidade, que era o implante do reino de Deus. Esse reino de Deus que consiste na promoção da vida e vida digna para todos. Então, Jesus Cristo escolheu alguns da comunidade, homens, para que se tornassem pescadores de homens. Então, foi um grande momento para aquela comunidade, uma grande novidade para todo aquele povo de Deus. E o que significa para nós, missionários, quando Jesus enviou os apóstolos 2 a 2? Bem, o envio de Jesus 2 a 2 tem todo um tom de fraternidade.
aqui se entende a dimensão missionária de Deus para com o seu projeto. Então, o envio de 2 a 2 é um gesto solidário, é um gesto de comunhão, que o anúncio que deve ser feito por eles deve estar sempre nesta comunhão com a comunidade. E essa comunidade aqui, vale ressaltar, que o ponto de referência é a igreja, o ensinamento da igreja. Então, a sintonia do 2 a 2 está sempre anunciando e avaliando esse ensinamento é algo comunitário, que tem que ter uma comunhão. É por isso que a igreja é um mistério de comunhão. E assim sendo, cumpre aquilo que Jesus Cristo deixou para ser feito. 2 a 2. Jesus pede também para que nas missões não levemos muitas coisas e que a gente se vista de uma forma mais humilde, mais simples, né? Como a gente pode levar esse conselho que Jesus nos dá para os nossos dias de hoje? Jesus Cristo, quando ele pede aos discípulos para não levarem muita coisa, só o mínimo necessário, ele aqui nos chama atenção para a questão do desapego e do desprendimento. Isso é muito importante para a missão, porque no fundo do fundo ele sabe que nós somos muito apegados, sobretudo às coisas materiais. E aqui Marcos é muito preciso. Um bordão, um par de sandália e uma túnica. São coisas muito limitadas. Isso quer nos passar a mensagem de que nós devemos nos preocupar com o mínimo e necessário para a missão. Porque ter demais e acumular demais faz atrapalhar. Porque muitas vezes você tem 2, 3, 4 pares de sandália ou de sapato, túnicas, hoje em dia, trazendo para hoje. Você não se conforma em ter só uma túnica, daqui a pouco você tem 3 túnicas, 4 casulas das 4 cores, e ainda acha pouco, vai querer outra, uma bordada, e ainda tem aquela de renda que não adquiriu ainda, e fica achando que o seu guarda-roupa litúrgico está pouco e fraco. E quando Jesus Cristo fala de túnica, era a vestimenta da época. Os discípulos de Jesus Cristo não tinham vestimenta extraordinária como nós temos hoje. Mas mesmo tendo uma vestimenta extraordinária, a mensagem de Cristo é muito clara. Devemos nos contentar com o mínimo necessário. E muitas vezes não ter demais, como nós temos hoje. É essa a mensagem que Ele quer nos tocar e nos levar a um gesto de conversão. E ele fala também, dá o conselho de que quando a gente esteja nessas missões, que alguém não nos receba ou não queira nos ouvir, que a gente bata a poeira das sandálias. O que isso significa e como a gente pode trazer essa fala para o dia de hoje? Bem, esta colocação de Jesus Cristo em bater a poeira das sandálias para aqueles que não querem aceitar a sua proposta, a proposta da igreja, a proposta do próprio Evangelho, Jesus Cristo, no fundo, ele quer passar a mensagem de que você esteja preparado de maneira equilibrada para também suportar aqueles desinteressados, aqueles que vão rejeitar a proposta do Senhor. Então, que estejamos preparados e equilibrados. Sacudir a poeira não significa se bater de igual para igual a quem te rejeita, a quem rejeita Jesus Cristo ou a própria igreja. Não. É você manter a posição do missionário equilibrado, não se igualar com esta pessoa ou esta família, mas silenciar e sair. Pedir licença e sair.
e voltar em outra oportunidade, que seja favorável para que o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, seja anunciada. Não desistir do projeto, porque ele é de Deus. Se ele é de Deus, vai chegar a hora dele florescer e ser anunciado. E o que Deus espera de nós a partir desse Evangelho? Bem, o que Deus espera de nós ao ouvir este Evangelho, Ele espera que a gente tire algumas mensagens, alguns conselhos. E esses conselhos eu dividiria em 2 blocos. Para os missionários, que são os enviados específicos, e para os destinatários, que são aqueles que vão acolher os missionários. Primeiro, aqueles que serão enviados, que sejam sóbrios e desapegados. É a primeira mensagem, o primeiro conselho para nós missionários. Sóbrios e desapegados, primeiro saindo do individualismo, porque somos muito egoístas. Sair do individualismo é um gesto sóbrio de conversão. Depois, você também entrar pelo desapego dos bens materiais e das seguranças humanas, que é difícil, mas não é impossível. Aí preciso mais de oração para que esse desapego venha acontecer no missionário, que seja cada vez mais verdadeiro e autêntico ao Senhor Jesus. Depois, que tenha uma vida simples e uma vida de pobre. A simplicidade, meus irmãos e irmãs, irmã que está aqui, a você que está nos assistindo, a pobreza aqui, ela consiste não em, também por desapego dos bens materiais, mas ela não é apenas vista como como eu diria, como uma segurança, não, como um trunfo de virtude, que eu queira ser pobre como fosse assim uma bandeira de virtude. Não. A pobreza evangélica, ela entra pela ótica de você se entregar e se colocar nas mãos de Deus, tendo e levando aquela vida simples. É mais nesse sentido aí. Então, no segundo momento, que nós estejamos preparados. Aquilo que eu me referi ontem ao bater da poeira das sandálias. Que o missionário esteja preparado para suportar a resistência e a recusa da proposta do Evangelho. E que a gente não fique contente só quando tem muita gente ali escutar, ali ouvir. Não. Quando 2 ou 3 estiverem no teu nome. Ele aí está. Então devemos sempre lembrar desse versículo bíblico. Jesus está entre 3, 5, 10, 50 ou 100 ou 1000 pessoas. Porque muitas vezes você fica desanimado quando tem apenas 10, 20 ou 30. Não. A gente tem que estar preparado como missionário para o pequeno número e anunciar com o mesmo vigor e com a mesma força. Por último, vem a questão dos destinatários. Destinatários são aqueles que são capazes de acolher e, ao mesmo tempo, cuidar do missionário. Cuidar e zelar pelo missionário é o missionário leigo, é o diácono, é o seminarista, é o padre, é o bispo, até o papa. Então, o povo de Deus batizado que tem a capacidade de acolher o missionário, porque com este acolhimento, mantendo todas as forças e energias para que o missionário possa ser sustentado, tenha uma estrutura para sustentar a sua missão e a sua própria vida digna e razoável.
Então aqui entra nesse sentido de que quem não acolhe fecha para si o caminho da salvação. É esta mensagem que Jesus Cristo deixa transparecer de maneira muito clara para os discípulos que são enviados e para aquele que acolhe os missionários. Então é isso que Deus espera de nós hoje ao ouvir este Evangelho da missão. Então, Padre, muito obrigada por sua participação no programa. Foi um prazer conversar com o senhor e muito obrigada por nos receber. E que Deus abençoe cada vez mais os missionários. Verdade, que Deus abençoe a você, toda a equipe do programa Em Tuas Mãos e a todos nós missionários específicos, que são aqueles que são chamados e enviados em nome dele, através da igreja. Que nós sejamos capazes de vivenciar todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos ensina hoje, nos deixa hoje. Uma missão na simplicidade e no desapego. Que a gente dê passos de conversão, que a gente reze e busque cada vez mais essa conversão. Nós que somos missionários específicos e todos aqueles que também fazem parte do projeto. E assim sendo, o reino de Deus será edificado e vamos trazer e pescar muitos irmãos e irmãs para a glória de Deus. Amém. E até a próxima. O mês de julho também é um mês de animação do dízimo. Vamos agora acompanhar esse testemunho do Mauro Celso, ele que é dizimista. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Assim posso dizer porque fomos batizados pelas dádivas do Espírito Santo e nos tornamos todos irmãos em Cristo e na fé. E hoje estou aqui para compartilhar a minha experiência como dizimista. E tudo começou bem cedo, quando fui fazer parte da catequese, do grupo de acólitos, quando fui fazer parte da Pastoral da Esperança, e sempre tive dentro de mim, no meu coração, que de alguma maneira eu teria que colaborar com as ações da igreja, ajudar dentro da igreja, mesmo que não tivesse recurso. Mas, meus irmãos, foi quando me tornei dizimista, quando passei a vivenciar a experiência do dízimo, foi que compreendi mais ainda que tudo que temos é Deus quem dá. A nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso viver, a nossa família. Em todas as ações da igreja está lá a presença do dízimo. O dízimo, ele é algo que você guarda daquilo que você recebe e deixa na igreja para que outras pessoas também possam usufruir daquilo que Deus também nos dá, que é a graça de poder sermos evangelizados, a graça de poder vivermos o amor de Deus. O dízimo, meus irmãos, é algo que você dá sem esperar receber algo em troca. É algo divino. É algo que você perceberá transformar a vida de outras pessoas. Quando você vê a vida de alguém sendo transformado, ali está a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a presença do dízimo transformando a vida das pessoas. Experimente ser um dizimista e você vai perceber que o que você deixa na igreja não fará falta. O que você leva para a igreja não vai fazer com que diminua aquilo que você consegue trazer para a sua casa todos os meses. Vai fazer é multiplicar, vai fazer é você crescer como cristão que é.
Confira agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Foi realizada do dia 7 ao dia 9 deste mês a 4ª semana de formação da Pastoral Familiar, que trouxe como tema a família em comunhão com o encontro de Deus. O encontro aconteceu de forma híbrida e teve como objetivo refletir as novas diretrizes de ação evangelizadora da Igreja do ano de 2019 a 2023. Na última quarta-feira, dia 7, a Igreja São Benedito realizou uma coletiva de imprensa para prestar contas com a população sobre o valor arrecadado e o que já foi realizado na reforma. Vamos conferir. Patrimônio cultural brasileiro, localizada no coração da capital do Piauí, a Igreja São Benedito foi o 3º templo católico a ser construído em Teresina. A igreja passa por reformas durante alguns anos e, na tentativa de dar celeridade à conclusão das obras, foi realizada a campanha Abrace a São Benedito, lançada em abril de 2019. Ao longo desses 2 anos, foram arrecadados cerca de 1.400.000, que viabilizou a reabertura definitiva do templo após 4 anos fechado. Na última quarta-feira, dia 7, foi realizada uma coletiva de imprensa para prestar contas do valor arrecadado e os reparos que foram feitos. Frei Chagas, pároco da igreja, fala que a caminhada ainda não acabou e convoca para que as pessoas ajudem nessa campanha. Olha, a luta foi grande e a luta vai continuar, porque a reforma ainda não acabou. Então, ou seja, o nosso objetivo é deixar totalmente a Igreja de São Benedito, ou seja, pronta tanto do lado de dentro como do lado de fora. Por isso, neste momento, eu clamo novamente a toda a população de Teresina, a todos os empresários que continuem nos ajudando, fazendo a sua doação, apresentando para nós realmente projetos de arrecadação para que a gente possa realmente dar continuidade à reforma da nossa igreja na parte de fora. Fisicamente, ou seja, a pessoa física tem nos ajudado. Agora, as empresas, são poucas as empresas que têm realmente abraçado esse projeto realmente de nos ajudar na reforma desse grande patrimônio que é a Igreja de São Benedito para a cidade de Teresina. Então, o que eu peço é que as grandes empresas que têm em Teresina possam realmente nos ajudar a entrar nessa campanha Abrace a São Benedito. O padre revela que atualmente eles não possuem muitos fundos para a reforma e ainda destaca o que já foi revitalizado durante esses anos de obras. As torres, os pináculos, todas as paredes da igreja, todas as rachaduras da igreja, todo o teto, todo o forro, ou seja, tudo isso foi realmente revitalizado, restaurado, fora as partes de baixo, que é de porta, que é de ar-condicionado, que é de iluminação. A parte interna da igreja já está quase concluída. O que falta agora é finalizar a parte externa do templo. O arquiteto fala sobre o que ainda é necessário realizar para que terminem a obra por inteiro. Nós precisamos retirar todo o reboco que atualmente se encontra impermeabilizado por conta da pintura que foi feita nos últimos anos, nas últimas décadas. Foi utilizado material inapropriado, então esse material meio que selou as paredes, entendeu? Então as paredes têm que ser retirada todo o substrato, tem que ser retirado todo o reboco e refeito um reboco novamente à base de cal, que era o modelo que era construído antigamente. Além das doações dos fiéis, venda de camisas e café da manhã, o processo de reforma contou ainda com outras fontes de arrecadação, como a campanha Selo Premiado e recursos repassados pela Secretaria Estadual de Cultura. De acordo com a contadora da campanha, Isabel Ferreira, a principal fonte de ajuda foi da população teresinense. Ela fala quanto ainda é necessário para que a reforma seja finalizada. No mínimo 1 milhão, porque a gente tem que fazer o mesmo processo aqui, tirar todo o reboco, fazer novamente, e como a tinta é uma tinta mais cara, né, porque é uma tinta mineral, então ela tem um custo maior. A arquiteta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Claudiane Cruz, informa sobre a importância que a Igreja São Benedito tem para a cidade de Teresina. Ela marca momentos de crescimento e evolução da cidade. Ela tem nela as marcas, não só do Frei Serafim, né, que capitaneou todo esse processo, mas tem as marcas de Sebastião Mendes, tem as marcas das pessoas que construíram essa igreja, que são anônimas, né, não se tem o nome, mas que fizeram a igreja.
E ela é um bem que é utilizado. As pessoas ainda hoje frequentam a igreja, se identificam com a igreja. Então ela está dentro de um contexto urbano muito importante, muito significativo. Então ela é um bem, uma referência cultural viva que está acontecendo no presente. Então por isso ela é tão importante e merece todo esse cuidado, né, com a sua estrutura e para que seja de fato reaberta da melhor forma possível. A Igreja São Benedito foi reaberta definitivamente ao público para celebrações no último mês de abril. As missas acontecem de segunda a sábado, às 5 horas da tarde, e aos domingos, nos horários de 6h30 da manhã, 9 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Para quem deseja contribuir com a reforma, a doação pode ser feita diretamente na igreja ou através de uma conta corrente do Brasil, que está disponível nas redes sociais da paróquia. A Paróquia Cristo Rei está realizando a venda do seu livro 50 anos do Jubileu de Ouro, 1969, Evangelizando com Cristo Rei e a Virgem Maria. O livro pode ser adquirido na Secretaria Paroquial ou com os animadores de pastorais, grupos e movimentos. Para mais informações, você pode entrar em contato com o número 98875-5745. E essas foram as notícias da igreja desta semana para você. Próximo domingo a gente se encontra novamente. Essas e outras informações estão disponíveis em nosso site, o endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora as notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. Foi realizada no dia 3 de julho, na modalidade online, a 30ª Assembleia Regional de Pastoral do Regional Nordeste 4, com a participação dos bispos do Piauí, dos coordenadores regionais de pastorais, leigos e leigas, representantes das 8 dioceses. A Assembleia teve como tema Anúncio da Palavra no Mundo Urbano, Desafios e Perspectivas. No início da Assembleia, Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e presidente da CNBB, esteve presente com a palavra de motivação e incentivo à sinodalidade. Na Assembleia foram tratadas as temáticas da 6ª Semana Social Brasileira e Pacto pela Vida e pelo Brasil, a 15ª Romaria da Terra e da Água e a campanha É Tempo de Cuidar. Os bispos do Regional Nordeste 4, que é composto pelas dioceses de Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Picos, Floriano, Oeiras, São Raimundo Nonato e Bom Jesus, estiveram reunidos com o Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quatro. O Núncio Apostólico é o representante diplomático permanente da Santa Sé que exerce o posto de embaixador, ou seja, é o representante do Papa no Brasil. Foi realizado no dia 29 de junho o rito de ordenação sacerdotal do diácono Estevão Souza. A celebração aconteceu no Santuário Mãe dos Pobres, no município de Ilha Grande, e foi presidida por Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba. A missa contou com público reduzido por conta da pandemia, obedecendo às orientações dos órgãos sanitários. A celebração contou com a presença do clero das dioceses do regional, seminaristas, familiares e amigos do neo-sacerdote. Pedimos a Deus para que Padre Estevão continue firme na missão que ele mesmo lhe confiou. No dia 1º de julho, na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, em Picos, foi realizada a ordenação diaconal de Aleph Antônio Carvalho Araújo e Francisco Regis de Moura. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, participou da ordenação dos novos diáconos. No período de 5 a 9 de julho, a Diocese de Picos promoveu a 2ª Semana Diocesana de Catequese, realizada pela Comissão Diocesana de Formação. Devido à pandemia, o evento foi realizado virtualmente
e contou com a participação de padres e catequistas de toda a diocese. A formação teve como tema a iniciação à vida cristã em tempos de recomeço. No dia 4 de julho, onde foi celebrada a solenidade de São Pedro e São Paulo, o bispo da Diocese de Campo Maior, Dom Francisco de Assis, ministrou o sacramento do Crisma na Catedral de Santo Antônio. No dia 6 de julho, Dom Marcos Tavoni, bispo da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, foi imunizado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E neste domingo, a nossa dica da fé é o livro Catequese Digital, Por Onde Começar, da editora Paulus. O livro busca oferecer um caminho de compreensão das mudanças humanas, culturais, comunicacionais e teológicas que a realidade atual traz como desafio e oportunidade para a catequese. A reflexão é dividida em 6 eixos temáticos: cultura digital, cyberteologia, gerações digitais, cybergração, missão evangelizadora e catequese digital. Para colocar as ideias em prática, no final de cada capítulo, há sugestões de atividades chamadas de Laboratório do Diálogo, expressão retirada do novo Diretório para a Catequese do ano de 2020. Assim, esta obra deseja dar ao leitor os alicerces fundamentais para construir uma experiência de encontro catequético no ambiente físico e digital que possa se adaptar à realidade de cada comunidade e grupo de catequese. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e já garanta o seu livro. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Ana Fábia. Ela que confecciona artigos religiosos e, dessa forma, evangeliza através da arte. O artesanato é uma arte e técnica feita à mão, utilizada para produzir objetos derivados da matéria-prima natural. Esta é uma prática que existe desde os primórdios da existência humana, existindo vários tipos. Quem faz esse trabalho é conhecido como artesão. É o caso da Ana Fábia, que há 10 anos produz essa arte, tendo como grande foco os produtos religiosos. Quando ela começou, nem ela mesma acreditava que conseguiria e jamais pensou que possuía esse dom. E foi atendendo a um pedido muito especial que a artesã descobriu sua vocação na vida. Bem, eu comecei com artesanato quando eu ainda era professora de reforço. Uma mãe me pediu para mim fazer um quadro. E eu disse, eu não sei fazer quadro. Aí ela disse, não, mas é fácil, a senhora que tem um jeitinho, dá para a senhora fazer. Aí eu fui fazer. Na verdade, era uma imagem de Nossa Senhora. Aí eu fiz ela toda de pérola, saiu melhor do que o que ela queria. Então, daí, eu comecei a arte, fazer essa arte, porque eu percebi que é uma terapia e é muito bom.
Ana Fábia produz vários tipos de artesanato, como terços, quadros, chaveiros, e com a chegada da pandemia, ela também iniciou a fabricação de máscaras com imagens religiosas. Ela conta como é realizar a produção desses artigos religiosos. Eu me sinto maravilhada, porque é muito bom a gente fazer as coisas religiosas. E através das coisas religiosas abre porta para outras ideias, outras coisas que as pessoas às vezes estão precisando. Por exemplo, coisas para casamento. Eu não me via fazendo, né? Nem muito menos organizando cerimônias, que foi a minha primeira, foi em 2019. Eu organizei na São Francisco de Assis, casamento comunitário da paróquia São Joaquim. Além desse artesanato, a artista é muito engajada na igreja, participa de alguns grupos e movimentos, é secretária da comunidade Santa Maria Madalena da paróquia São Joaquim e ainda ajuda as amigas da infância e adolescência missionária da sua comunidade. Ana Fábia relata sobre a experiência com essas missões. Sim, eu participo do grupo da Mãe Rainha. Já fui secretária também do grupo, do movimento da Mãe Rainha. E hoje eu sou só uma das zelandas, certo? Já fui assessora da IAM, que é Infância e Adolescência Missionária. E hoje eu só contribuo com as amigas que são assessoras, ajudando elas quando elas precisam. Um outro propósito na vida da artista é guiar os filhos no caminho de Deus, assim como sua mãe fez com ela quando era criança. Ela é mãe de 6 filhos e a maioria já participa de grupos na igreja. Meus filhos também estão no mesmo caminho que eu, né? Minha mãe é muito religiosa também, ela é do movimento da Mãe Rainha. Isso aí já vem de berço, né? E eu procuro passar para meus filhos exatamente o mesmo que ela passou para mim. Eu tenho filhos coroinha, tenho filhos da IAM, meus filhos também são da liturgia, participam da liturgia da comunidade. A artesã descobriu essa aptidão há uma década e durante esse tempo já viveu muitos testemunhos relacionados à sua arte. Porém, o que mais marcou a sua caminhada foi a sua primeira peça produzida. Essa peça que eu fiz de Nossa Senhora, que foi uma peça trabalhada na pérola, na meia pérola, ela era para uma senhora que estava muito doente, né? E ela ia para Canindé para poder passar uns dias com a filha dela e para poder se preparar para uma cirurgia. E ela pediu a Nossa Senhora, né, que lhe concedesse a saúde, que ela achava que não ia resistir à cirurgia, certo? Mas quando ela recebeu a peça, ela disse que sentiu assim uma vibração, né? Que antes ela recebeu os resultados dos exames, estava muito alterado. E ela foi justamente para ter essa calma e tudo, e lá mesmo ela começou a fazer os exames novamente, porque ela teve a alteração quando chegou, e quando ela recebeu a peça lá, ela disse que sentiu essa vibração, essa energia boa, e ficou emocionada através dessa peça. E achou que tinha algumas coisas mudando na vida dela, e realmente ela conseguiu fazer a cirurgia. Ela disse que sentiu a mão de Nossa Senhora sobre ela na hora da cirurgia e nada alterou no exato momento da cirurgia, que era delicada, né? Então ela disse que deve-se à emoção que ela sentiu quando recebeu essa peça. E assim Ana Fábia segue produzindo seus artigos religiosos, colhendo verdadeiros testemunhos de fé. Vamos agora acompanhar a mensagem de nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor.
este tempo litúrgico, que nós denominamos na Igreja Católica o tempo comum, ele é rico, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta manhã do domingo, ele é rico em nos apresentar a grandeza da mensagem de Jesus. Ele vai desdobrando, nos encaminhando ao conhecimento desta intimidade com o Senhor, a partir do que Ele próprio expressa, sua palavra. Sua palavra. Então, Jesus pregando, como a figura de fundo nos sugere, Ele está justamente nos dando o caminho a prosseguir. E quando Ele envia, como está no Evangelho de hoje, Ele envia os seus discípulos para pregar ao momento da escuta e ao momento da transmissão. Então, a pregar, Ele diz, olha, vocês não levem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Quer dizer, a finalidade da pregação é ajudar a pessoa a se encontrar com Deus. Converter-se quer dizer voltar-se para Deus. Não mais para si mesmo, não para os outros, não para alguma coisa, mas voltar-se profundamente para Deus. Isso é a conversão. Fala-se, quando vai se tirar uma habilitação para dirigir um veículo, fala-se em conversão, quer dizer, fazer uma virada. E justamente aí está a grandeza do poder da pregação. Porque a palavra de Deus tem poder para nos converter. Eis porque Jesus disse, não percam tempo. Não percam tempo. E nem pensem que vocês precisam ter essas ou aquelas seguranças. Por exemplo, sandálias, merenda ou reserva de comida, 2 túnicas, 2 mudas de roupa. Ele disse, não, isso é o símbolo da segurança. Para dizer, não busquem seguranças humanas. Ah, se eu tiver duas mudas de roupa, eu vou mais adiante. Se eu tiver dinheiro, eu vou mais adiante. Ele disse, não, a segurança de você nem está na roupa, nem está na sandália, nem está no dinheiro. Está na minha palavra. É isso que Jesus quer dizer. E quando ele diz, não saúdem a ninguém pelo caminho, não é que a pessoa passasse sisuda ou cabisbaixa. Não, é para dizer, não percam tempo com aquelas saudações demoradas que os judeus costumavam fazer, como os árabes costumam fazer. Cumprimente, mas siga seu caminho. Apressa em evangelizar. Apressa em evangelizar. Não podemos perder tempo. E esses textos do Evangelho que estamos ouvindo e apreciando nesses domingos trazem esse mesmo impulso de levar a boa nova àqueles que ainda não conhecem. Um exemplo disto foi São Bento. São Bento, que é comemorado no dia 11 de julho, este homem, lendo as Escrituras Sagradas, encontrou que Jesus disse, como acabamos de ouvir, e ele disse, eu vou radicalizar a minha vida. Era de família abastada, deu o que ele tinha para os pobres e foi então viver do próprio trabalho e criou um grupo de irmãos, depois também de religiosas, chamam monges beneditinos, quer dizer, monges de São Bento, ou monjas de São Bento. Quer dizer, e cunhou essa expressão que é um tipo de máxima para reger a vida. Ora et labora, quer dizer, reza e trabalha. São Bento fez uma regra baseada toda no Evangelho, dizendo, meu filho, inclina o teu coração à palavra do Senhor. É o convite que ele nos faz hoje, neste domingo. Inclinar nosso coração à sua palavra. Dar atenção à mensagem que ele nos traz. Ela vem de muitos modos.
vem por um missionário, vem por um sacerdote, vem por um programa de televisão, vem pelos impulsos que o Espírito dá em nosso coração, veio por São Bento e vem das formas como Deus achar mais conveniente. Estejamos atentos, escutemos, inclinemos o nosso ouvido à palavra do Senhor e Ele nos dará a sabedoria da salvação. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nessa semana que se inicia. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.